E eu pergunto para a igreja, de qual forma nós estamos influenciando os nossos amigos, os nossos familiares? Será que nós estamos sendo influenciados positivamente? Ou será que nós temos influenciado negativamente? Será que nós estamos deixando se influenciar também negativamente? Eu acho que nós devemos vigiar muito nisso, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil mesmo de viver na terra como crente. Em qualquer lugar que você vai, você acha vários banquetes oferecidos pelo diabo. O diabo tem oferecido, ele tem colocado muito banquete para tentar tirar o foco, para tentar te tirar do foco. Eu entendo, irmão, que quando o diabo vem com um prato, nem fala o banquete, quando ele vem com um prato para te oferecer, é porque ele está vendo aquilo que Deus já tem lá na frente para te dar. E às vezes a gente não tem visão espiritual e a gente pega o prato do inimigo. A gente pega e a gente deixa de receber aquilo que o Senhor tem para nos dar lá na frente. A primeira coisa, irmão, que eu aprendi nessa passagem foi essa. Nós precisamos influenciar positivamente e não se deixar influenciar negativamente. Nós, como cristãos, nós precisamos ser exemplo para as outras pessoas, para que elas possam ver e falar assim: realmente Deus está na vida deles. É difícil a caminhada, irmão. É difícil a caminhada, não é fácil. Só que vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão. O final dos tempos está chegando, não tem jeito. Eu vi um vídeo outro dia que a moça falando que o trem que vai levar o povo para aquele tempo que vai ser construído, que já está sendo construído lá em Jerusalém, já está sendo pronto. E vai ficar pronto em 2023. O trem que vai se levar os 70 povos que vai estar em Israel. O tempo vai ser construído com o anticristo. O final dos tempos está chegando. Quem vai reinar lá vai ser o anticristo. Às vezes a gente fala assim, desde criança que eu ouço falar que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Só que se nós vamos parar para pensar, tudo que está acontecendo agora com muito mais frequência do que antes, eu fico com medo, com todo respeito. Eu vim para a presença do Senhor porque eu fui grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Ele transformou minha vida. Mas ao mesmo tempo ficava na minha consciência: se Jesus voltar e eu ficar, como é que vai ser? Se a gente caminhando dentro da igreja, está arriscado Jesus voltar e a gente ficar. Para nós ser salvo, nós vamos ter que fazer igual Paulo. Vai ter que ir para a forca, botar a cabeça, deixar cortar. Por amor de Deus, a segunda chance. 3 anos, o anticristo vai ser a melhor pessoa do mundo. Todo mundo vai adorar ele. 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele realmente é. E aí, irmão, só Jesus. Agora você imagina. Então, medo zoar a gente ficar. Então, irmão, vamos vigiar, vamos estar na contramão do mundo, irmão. Quando Daniel chegou lá na Babilônia, a Babilônia estava lá, ó, tudo bom e tudo melhor, e ele estava caminhando na contramão do mundo. Ele não queria saber, e ele era jovem, irmão. Ele era jovem, quando ele chegou lá, ele era um rapaz novo, ele era novo. Eu acho, irmão, que Deus ficou orgulhoso dele. E Deus tem orgulho dos jovens, cara. Com todo respeito ao pessoal de mais idade, como eu também, de mais idade, entendeu? Só que, se eu acho bonito um jovem, eu estou vendo muito vídeo de criança, irmão, adorando, orando, meus filhos também tentando ensinar ele a fazer aquilo. Se nós achamos bonito o jovem na contramão do mundo, você imagina Deus, irmão. Deus tem orgulho dos jovens. Deus gosta a força do jovem. Certo?
Então, irmão, a forma de não sermos influenciados negativamente. No livro de 1 Coríntios 15:33, fala assim: não vos enganeis a más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Já parou para conversar com alguém que só fala coisa que não tem nada a ver? Quando você vai ver, se você não vigiar, você está falando o mesmo assunto que ele está falando. Se você não parar para prestar atenção, daqui a pouco você está no mesmo papo dele. Ou seja, ao invés de você influenciar ele, trocar de ideia, aquele papo e mudar um assunto ali, um assunto de Deus, você entra na conversa dele. E ali está corrompendo o seu bom costume. A primeira coisa, e é importante, que eu queria destacar para a igreja foi essa: não se deixar influenciar negativamente e tentar influenciar o máximo de pessoas positivamente, as nossas atitudes, os nossos atos. Às vezes dentro de casa, irmão, eu falo por mim, às vezes dentro de casa eu fico um pouco nervoso, às vezes eu me estresso dentro de casa, no trabalho, entendeu? E daqui a pouco eu falo assim: meu Deus, me perdoa, eu peço perdão a Deus, chamo todo mundo, ó, vocês me desculpam, certo? Mas na Bíblia também fala: irai-vos, mas não pecar. Paulo falou: irai-vos, mas não pecai. Em algum momento a gente vai ficar nervoso, mas o que a gente não pode é pecar naquele momento de ira, você pensar o que não deve, você xingar, você fazer, né? Aí você vai estar pecando. Então, irmão, aquele exemplo que a gente está dando, meus filhos estão vendo aquilo ali: pô, papai é crente, papai dá bênção, tal, está correndo atrás do batismo aí, quer ser do manto, panela do fogo, como é que vai ser batizado desse jeito? Em nome de Jesus, entendeu? E aí vai. Vamos lá. Outra coisa que eu aprendi com o Daniel. Pode passar reino e mais reino. A vida dele não foi influenciada negativamente, assim, mudada. Por que eu estou falando isso? Quando Daniel chegou na Babilônia, Nabucodonosor que era o rei. Mas quando estava no capítulo 6, quem jogou ele na cova já não foi Nabucodonosor, foi Dário. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? E o rei amava ele. Dário jogou ele na cova contra a vontade. Sabe por quê? Armaram uma conspiração contra Daniel. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não tem coragem de te matar, mas eles armam uma conspiração contra a sua vida. Procuraram lá: será que não roubou nada aqui não? Será que Daniel não roubou nada aqui não? Roubou alguma coisa errada, tem aqui, irmão. Procura que você vai achar. Aí falou assim: rapaz, isso daí não dá para montar contra ele não, porque o homem é íntegro, o homem é honesto, ele não faz nada de errado. E o rei botou esse decreto contra a vontade, em cima dessa conspiração que armaram. Falaram assim, aí os caras falaram assim: aqui não tem como montar nada para ele, mas tem uma forma, na lei do Deus deles. Chegaram para o rei e falaram assim: rei, você precisa montar um decreto, isso vai ser bom para a sua imagem, que todo homem que no período de 30 dias, se eu não me engano, adorar outro Deus ou fazer pedido a qualquer homem, esse homem vai ser jogado na cova dos leões. E naquele papel que ele escrevia, não tinha como revogar a pena, porque os persas, quando assinavam um decreto, não tinha como revogar. E o rei fez de tudo, quando ficou sabendo. Aí olha só, vamos lá, para não atropelar aqui o meu raciocínio. Aí tá bom, o rei fez o decreto. E aquele povo que estava de olho em Daniel fez o quê? Ficou vigiando Daniel. Falou assim: eu tenho certeza que ele vai orar, porque como você é crente, irmão, os caras já sabem.
Falaram, esse Daniel é crente. Eu já sei o sucesso dele veio da onde. Então ele não vai parar de orar por causa de nada. E vai ser isso que a gente vai pegar ele. E foi. Ele foi para casa, subiu no quarto dele, que tinha uma varanda lá no quarto dele que dava de frente para Israel. Ele começou a orar. Veio o pessoal, viu ele orando, foram no rastro dele, viram ele orando, voltou correndo. Foi lá no rei. Chegou lá no rei. E aí, rei? O senhor não fez o decreto? Ó, o rei fez. Tem um tal de Daniel aí que não obedeceu a ordem. Vai ter que jogar na cova do leão. Na hora que falaram o nome de Daniel, o rei quase morreu do coração. Por quê? O rei amava ele. Igual Nabucodonosor gostava dele. É o que eu estava falando no começo. Passa o rei, passa outro. Mas a vida dele não mudou em nada. Ele foi respeitado desde a juventude até na velhice. Aí o rei correu para lá, correu para cá, tentando fazer alguma forma para revogar o pedido. Só que Deus não deixou. Porque o rei tinha para ele ali, irmão, era territorial. Mas o que Deus tinha para ele era internacional. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? O rei não conseguiu revogar. Aí sabe o que aconteceu? Teve que jogar Daniel na cova. E vai. Vamos lá. Acho que eu estou acelerando muito, mas vamos lá. Teve que jogar Daniel na cova dos leões. O que eu quero frisar aqui antes de pegar essa linha de raciocínio? Nós não devemos parar de orar por nada. Quando você começa a orar, você mexe no céu. Quando você quebrando seu coração diante de Deus, Deus não resiste. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando não. Salmo, eu não me lembro o salmo, mas está escrito em um verso de um salmo. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então quando você bota o joelho para orar, o diabo vai se manifestar mesmo, irmão. Se o diabo não se manifestar contra a sua vida, alguma coisa de errado tem. Então, não interessa o decreto que alguém pode fazer. Eu vi outro dia agora, irmão, vou se preparando. Essa palavra está para ser crente assim. Você pode orar em qualquer lugar, você faz culto em qualquer lugar. Mas eu vi num grupo outro dia ali que está querendo fazer uma lei lá para impedir os crentes de orar, vai ter horário. Isso daí vira devagarzinho para quê? Para não assustar. É bem assim, ó, continuando devagar. Daqui a pouco você vai ver, tá esse igreja tudo fechado aí. Se você fizer um culto dentro da sua casa, daqui a pouco estão querendo te prender, irmão. E aí, está preparado para ir para a cadeia por causa de Jesus? Tem um monte preparado para ir para a cadeia por causa de um monte de coisa. Eu mesmo fui para a cadeia por causa de várias coisas erradas. Será que eu estou preparado para ir para a cadeia por causa de Jesus? Ficar trancafiado lá? E aí, se você orar, se você falar de Deus para alguém, você vai ser preso. E aí? Irmão, nós estamos no novo, dá para viver mais um bocado. Talvez a gente pode alcançar isso aqui na terra. Na época de Paulo lá em Roma, crente pegava fogo na rua, irmão. Era tocha humana. Não tem perseguição agora que aqui no Brasil não tem não. Tem alguns países que já tem. Antigamente era pior. Agora tem alguns países aí que está bravo. Se você fizer um culto na rua, os caras te matam. Vários países já tem isso. Então nós temos que aproveitar o que nós temos aqui no Brasil, irmão. E vamos continuar orando. Vamos continuar na contramão do mundo mesmo, irmão. Não tem outro caminho melhor do que servir Jesus, não. Deus tira da cova do leão. Não interessa se jogar na cova do leão, não. Deus tira, irmão. Eu estou falando para você que tira. Está escrito aqui, a Bíblia não mente. E eu sou testemunho vivo disso. Eu sei o que eu estou falando. Mas vamos lá. Jogaram Daniel na cova do leão. E vai Daniel. Coitado de Daniel. Botaram a pedra em cima. Mas Daniel não saiu. Agora imagina o terror lá dentro. Leãozão, oi leões, a cova dos leões. Não é um leão não.
Imagina o cara olhando para o leão, aquele leão tudo magrelo, cheio de fome. Só que é o seguinte, irmão, só existe um leão. O leão da tribo de Judá. Está escrito no... Aqui, ó. Apocalipse 5:5. Coloca aí, irmão. Todo respeito. Apocalipse 5:5, para a gente ler para a igreja. Só existe um leão. E disse-me um dos 5 anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse é o do leão que eu acredito, irmão. O leão que estava lá é o leão de mentira. Satanás é o leão mentiroso. A Bíblia fala que ele brada igual leão, mas ele não é leão, não. Ele só ruge igual leão. Ele faz assim, ó. Ele tenta te aterrorizar. Ele tenta te amedrontar. Ele tenta te parar. Ele tenta te ameaçar. Ele faz de todas as formas. Só que existe, irmão, presta atenção que eu vou falar, isso aqui é sério. Existe um limite de distância para o diabo tocar em você. Ele só vai até onde Deus quer. Ele não se manda, ele não manda nele, irmão. O diabo é um... Eu estou falando debaixo da autoridade de Deus. O diabo é um cachorrinho de Deus. Às vezes, nós, nas nossas falhas, no nosso pecado, a gente atravessa a linha e faz assim, ó. Aí Deus sabe o que Deus faz? Deixa ele dar uma mordida, deixa ele dar uma patada, deixa ele dar uma pisada, ou desobediência nossa, andando fora da linha, muitas vezes dando legalidade para o diabo fazer. Só que mesmo a gente andando fora da linha, ele só vai até onde Deus deixa. Ele não passa, irmão. Eu quero que você acredite nisso na sua vida. Nunca vai acontecer nada sem Deus deixar. Está escrito na Bíblia: não cai uma folha seca de um pé de árvore seca qualquer que tiver aí, sem Deus permitir. Sabe o que quer dizer isso? Que só acontece se Deus deixar. Às vezes a gente fica se perguntando: mas por que acontece tanta coisa ruim? Isso daí eu não vou poder te explicar, porque só quem sabe tudo que está acontecendo no mundo espiritual é Deus. Só quem sabe quantas oportunidades Ele já deu para tantas pessoas foi Deus. E só quem está levando as almas é Deus. Ele está matando, tem gente morrendo, mas o único que tem o poder de deixar para o inferno, para o céu, é Deus. Agora, se Ele está levando para o céu ou está levando para o inferno, Ele sabe julgar, porque Ele é o único que tem o poder de julgar. Ele é o único que conhece o seu coração. Ele é o único que sabe tudo que você está fazendo. Então não tem como explicar porque as coisas ruins acontecem, mas eu posso te garantir que o diabo não toca em você se Deus não deixar, não. Com todo respeito. O diabo fica assim, ó, rosnando. Eu tive na cova dos leões, irmão. Eu tive, na minha vida, eu tive. Um dia me pegaram, alguns inimigos meus, armaram para mim. Eu era todo errado, hein? Presta atenção nisso aqui, não quero comparar minha vida com a de Daniel, porque o cara era um homem íntegro, e nessa época eu estava procurando que acontecesse muitas coisas ruins comigo, porque eu estava caminhando na vida errada, eu estava fazendo coisas que desagradava a Deus. Toda vez que eu vejo essa passagem aqui, eu lembro desse dia, e eu falei assim: uma hora eu vou falar. Glória a Deus. Uma hora eu vou falar esse testemunho, eu vou sim falar rapidamente aqui para não alterar muita hora, que tem tudo a ver com o que eu estou falando com essa passagem. Eu até falei com a minha esposa: nasci de novo, agora você pode me chamar de Daniel, porque eu era do mundo, eu conhecia a Bíblia, eu conhecia as passagens da Bíblia, e eu brincava, meu irmão, de cara com a morte, tive de cara com a morte. Mesmo assim, depois ele saiu picão. Falei: agora você me chama de Daniel. Meu nome é Aldo Fulco Daniel. Pode me chamar. Armaram para mim. Inventaram uma situação com algumas pessoas. Essas pessoas não eram os inimigos
mas acabaram se tornando nessa época, por causa disso. O que eles fizeram? Foram na minha casa. Um dia antes, estava ventando muito. Toda vez que ficava ventando, eu ficava preocupado, ficava angustiado, tem alguma coisa de errado acontecendo. Fui dormir, chegou de madrugada, eu acordei. Só que eu era temente a Deus, irmão. Eu sempre fui temente a Deus. Cheguei de madrugada, acordei e falei assim: Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Tem algo estranho. Tem um negócio estranho acontecendo aí, Deus. Seja feita a sua vontade, Pai, na minha vida. Tem misericórdia. Eu botava o joelho no chão mesmo, irmão. Orava mais do que hoje, eu acho. Não é? Aí tá ali, não me deixa mentir. Orava muito. E fui dormir de novo. Chegou de manhã, eu acordei. Fui procurar a chave para pegar aquela garota ali, Mel, para levar na escola. Procuro a chave para lá e para cá, não acho a chave do carro. Não achei a chave do carro de jeito nenhum. Rodei, não achei. O cara foi na padaria, saiu para comprar pão na esquina. E eu já estava me preparando para sair. Depois de um tempão, consegui achar a chave do carro. E já passou do horário de levar Mel ali já ia perder a escola. Só que eu tinha algumas coisas para me resolver na rua. E eu já estava me preparando para sair. Aí eu estava na varanda, dentro da cozinha. Minha casa era toda de grade. Não pensa que você está andando de carro blindado, tá? Câmera não protege ninguém. Se Deus não te proteger, irmão, se Deus não vigiar a sua casa, vão vigiar o sentinela. A minha casa era toda blindada. Só que é o seguinte, não me protegeu não. Eu estava com uma arma na cintura, só andava armado, já estava preparado para sair. Eu tinha outra arma grande no meu assento da minha mão para me pegar. Os caras chegaram lá na rua, batendo um pouco, falando assim, não sei o que, gritando meu nome. E abriram o portão. O portão era de controle, só que estava arrebentado. Abriram o portão, quando abriram o portão, colocaram ela na frente, minha esposa. Ficaram atrás dela. Falou assim: vem, fulano. Vem que nós vamos fazer assim, ó, tem polícia. Olha os caras todos trajados, os caras veio disfarçado de policial, rádio da polícia, como se fosse para me prender e me levar para fazer um acerto. Eu estava com a pistola na cintura. Eu falei assim: perdi, irmão. Davi atravessou de Velotrol. Na frente, Davi estava pequenininho, Sara não tinha nem nascido ainda. Eu falei assim: se eu reagir aqui, vai morrer minha mulher, talvez meu filho, não sei, seja o que Deus quiser. Levantei a mão, os caras pegou e veio, assim, atrás de carinho, pegou a arma na cintura, me levaram e colocaram dentro do carro. Só que ele não imaginava quem estava por trás de tudo aquilo tudo ali. Ele não imaginava o Deus que eu temia. Irmão, eu fico até emocionado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Oh, meu Deus! Aleluia, Jesus. Aí eu entrei pelo carro e fui achando que eu ia morrer. Eu falei assim, depois de um tempo, eu falei: eu acho que esses caras estão discando comigo, cara. Eu acho que não é polícia não. Depois que eu ficar na real, já estava no carro. Mas tudo isso foi Deus que me deixou perceber antes, para não ter uma relação, para não acontecer de outra forma. O jeito que Deus quis foi esse. Eu, na vida que eu levava, irmão, eu nunca quis morar perto de um policial. Mas por incrível que pareça, todo lugar que eu ia morar tinha um policial na rua, ou era do lado da minha casa, ou era na rua. E ali começou o agir de Deus. O agir de Deus. Olha só, por isso que eu estou falando. Quanto Deus não quer, o diabo não toca. Certo, irmão? E fomos de carro. Fomos, mas eu não sabia o que estava acontecendo ali. Né? Eu estava lá na cova. O carro já era na cova.
Então, quando você está na Copa, você não consegue saber o que está acontecendo por fora. Mas pela misericórdia de Deus, tinha um rádio da polícia falando: prioridade, prioridade, sequestro em tal bairro. Eu falei assim: para chamar as viaturas todas. Falei assim: chamaram as viaturas todas. E um cara todo errado, preste atenção nisso, irmão. Um cara todo errado. Deus colocou as viaturas todas de uma cidade atrás de mim para me defender, meu. Quando Deus quer te defender, Ele usa aquilo que você nem imagina. Aleluia. Você nem imagina. Meu Deus. E fui. Cheguei lá, irmão. Eles me deixaram com umas 3. Ele estava com a minha arma e estava com umas 3 armas. Cada arma com várias balas. Ali era mais de 60 tiros. Eu falei assim: rapaz, vamos deixar maior que agora. Só que eu olhei para o céu e falei assim: Jesus tem misericórdia da minha vida. Falei assim: eu não vi ainda cumprir as coisas que o Senhor falou que ia se cumprir na minha vida, Pai. A circunstância no momento era de morte. A circunstância que eu estava vendo era que as promessas de Deus não iam chegar a se cumprir. Mas eu falei assim: Senhor, eu não quero olhar para a circunstância não, eu quero olhar para o seu poder, Pai. Eu quero olhar porque aquilo que o Senhor fala, o Senhor não mente, Pai. Não foi só uma pessoa que falou comigo não, Senhor. Foi mais de uma. Eu acredito na palavra do Senhor. A minha mãe ora, meu irmão ora. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou todo errado, mas tem misericórdia de mim, Jesus. E fui. Eles pegaram e me deixaram lá, eu e mais 3. E o cara do carro foi em outro lugar. Olha só o plano de Deus, como é perfeito. Eles não encostaram um dedo de mim. Não encostaram um dedo em mim. Aí os caras do carro foram em um bairro pegar outro cara, que foi o cara do problema que tinha pagado a eles para ir lá me pegar. Ou sei lá o que tinha feito, nem quero saber. Só estou falando aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu gosto de falar, irmão. Alguém que duvidar, saber que eu vivi isso. E o Deus que tira o homem da morte é o mesmo Deus que cura. É o mesmo Deus que liberta o filho das drogas. É o mesmo Deus que tira lá do hospital, do leito de morte, irmão. O poder de Deus é sem limite. O poder de Deus é sem limite. Não tente colocar limite no poder de Deus. Às vezes nós limitamos o poder de Deus porque nós não acreditamos. Será que é possível Deus fazer isso? É possível Deus fazer, irmão. É possível. Deus faz muito mais aquilo, mais do que nós esperamos. Deus faz muito além, irmão. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Nós pedimos, não sabemos pedir. E Deus é tão perfeito que Ele faz muito além daquilo que nós pedimos a Ele, porque Ele sabe que nós somos seres humanos falhos. Nós pedimos coisas supérfluas, nós pedimos coisas que não tem nada a ver, coisas que não influenciam. Nós pedimos coisa material muitas das vezes e esquecemos das coisas espirituais, que são as mais importantes. A palavra de Deus fala: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha o seu joelho no chão, não pede dinheiro, não pede carro, não pede moto. Pede Deus na sua vida, batido com o Espírito Santo, se você for batizado. Pede o renovo, porque Deus vai te renovar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por quê? Quando Deus chegou para Salomão, falou assim: Salomão, o que você quer? Deus chegou direto para Salomão e perguntou a ele: Salomão, o que você quer? Pede o que você quiser. Salomão virou para Deus na humildade e falou assim: meu Deus, com todo respeito, o Senhor já foi muito bom comigo, cumpriu a promessa que o Senhor prometeu ao meu pai, me colocou de rei perante esse povo. Eu só quero te pedir uma coisa. O que, Salomão? Me dê sabedoria. O que Salomão poderia ter pedido? Salomão poderia ter pedido: mata meus inimigos todos, acaba com o meu mundo, me dá muito dinheiro e me deixa viver até uns 500 anos, porque Deus falou que podia ser o que Ele quisesse. Eu quero viver 1000 anos na terra, só na glória, só na alegria, Jesus. Deus ia dar a ele, porque o poder de Deus é tremendo para fazer tudo o que Ele quiser. E se Deus perguntou a você o que você quer, é porque Ele tem capacidade de te dar.
Se o homem chegar para você e falar assim, você fez um favor para mim, o que você quer? Pode pedir o que você quiser. Se você falar para ele assim, me dá um avião, ele não tem condições de te dar um avião. Então para quem te perguntou o que você quer? Se ele não tem condições de te dar. Mas agora, Deus não. O que ele te pedir, ele vai te dar. Porque ele é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso. Mas vamos lá, não quero perder a linha de raciocínio. Estava lá na Copa. Eu estava lá na Copa. Vamos lá. Os caras foram. Eles pegaram. Estava eu. Botaram sentado no canto. Só canavial. Só cana. Quem mora na roça que sabe. Quem já morou na roça. Cana. Linha de cana. Acerto de cana. No meio do nada. Ninguém. Só nós. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. Mas no fundo ainda tinha esperança. Eu sempre acreditei nele. Dependente do que você faça, rapaz. Dependente. Acredite em Deus. Porque Deus vai transformar a vida de um por um ainda que tiver fé. Assim como Deus transformou a minha, Ele transforma de quem Ele quiser. É só você ter fé e ter temor a Ele. Uma coisa que a gente não pode perder é o quê? Temor de Deus. Uma coisa que a gente sempre tem que ter na nossa vida, temor de Deus. Seja humilde. Tenha temor de Deus. Estava eu na Copa, né? Acabou virando testemunho, mas tem a ver com a palavra, filho. E os caras rugindo, irmão, leão, de longe, rugindo de longe. Só que tinha um anjo ali, eu não vi, mas tinha. Deus mandou um anjo lá na Copa, lá para me salvar. E na hora que aquele carro saiu, para pegar o outro cara, que é o cara que estava querendo acabar com a minha vida, eles falaram assim, ó, fala com um dinheiro aí que eu vou te soltar. Enquanto isso eu estava tentando arrumar um dinheiro para ele me soltar, mas era tudo mentira. Ali era para me esboçar uma reação, para me ficar. Daqui a pouco, eu não sabia ainda. Eles chegaram para perto de mim. Aí eu me lembrei de uma situação que tinha acontecido. Eu falei assim, eles vieram me matar mesmo. Chegaram para perto de mim e falaram assim, ó, você quer perder sua vida? Eu falei assim, não quero não. Você está com problema com alguém? Não estou não. Eu só tenho problema com quem vocês sabem, que é o pessoal lá da outra área. Essa arma é para quê? Para me defender dos meus inimigos. Qual os inimigos? Aqueles caras lá que vocês sabem. Não tinha nada a ver com essa pessoa. E eu já estava respondendo ele, sabendo mais ou menos que era relacionado a isso. Mas eu estava falando a verdade, porque realmente nada tinha acontecido. Aí daqui a pouco eu falei o nome de uma rapaz, eles ligaram para o cara, começaram a conversar com o cara da cadeia, cuidando da cadeia e tal. E foi. E depois eu fiquei sabendo que o carro, quando foi pegar o cara, foi preso. Cercou, a polícia cercou, mais de não sei quantas viaturas cercaram o cara, e o cara foi preso lá. E a denúncia era qual? Um policial que morou do lado da minha casa, estava do lado da minha casa, chamou todo mundo, irmão. Chamou o sargento, chamou o coronel, chamou todo mundo. Polícia, papai, foi muita polícia no meu rastro para não deixar eu morrer. Só Deus que faz isso mesmo, irmão. E foi. Aí eu fiquei sabendo, aí já estava ali conversando comigo na boca, falou, ó. Sabe, e Deus quando faz, Ele deixa você saber que foi Ele. Ele abriu a boca e falou bem assim para mim, ó, eu quero morrer porque você não falou isso. Ele não falou comigo, ele falou com o cara que estava no telefone. Deus morreu pelo cara aqui hoje, irmão. Deus morreu pelo cara aqui hoje. O vagabundo falou no meio do mar. Deus faz e faz você saber. Eu fiz, eu te tirei daí, ó. A sua arma, a sua casa, o seu dinheiro, nada disso te protege, rapaz. Você está pensando que você é quem? Abaixa a bola. Deus deixa acontecer para a gente abaixar a bola quando a gente começa a achar que a gente é o tal. A gente é comida de verme, meu irmão. A gente não vale nada em cima dessa terra. Se eu e você não fizer algo de bom aqui, para ganhar a alma, trazer para o reino de Deus, não vale a pena viver, não. Hoje que eu vou entender isso, a caminhada minha toda que eu tive, correndo atrás de coisa material, arriscado morrer, deixar tudo aí. Coronavírus passou,
Foi mais de 600 mil que morreu no Brasil. Eu vi várias pessoas morrer e deixar tudo para os familiares. Os familiares começaram a brigar de querer matar um outro. E aquilo ali incomodava na minha cabeça. Eu vi vários amigos meus também morrer na vida que eu estava, irmão. Eu vi vários. E eu falei assim, teve um dia que eu perguntei a Deus, e a minha consciência me respondeu. Eu não vou falar para você que foi Deus que me respondeu, mas a minha consciência me respondeu. Eu falei assim, Senhor, por que tantos morreram e eu estou vivo? A minha consciência me respondeu assim, eles também tiveram a oportunidade que você está tendo. Aproveita a sua, que amanhã pode ser tarde. Eu mesmo me respondi. Aproveita a oportunidade que você está tendo, que uma hora pode ser tarde. Fulano morreu, Senhor, ele era temente ao Senhor também. Aproveita a sua oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. O ladrão da cruz, na última hora, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Então, aqueles que morreram, eu não sei se foi para o céu ou para o inferno, mas eu sei dizer que se Deus quiser, Ele leva na última hora para o céu. Porque o ladrão da cruz não fez nada, mas se arrependeu na última hora. Infelizmente, da pior maneira possível que ele foi se arrepender. Todo pregado na cruz, todo estraçalhado, deixou um exemplo mau para a família dele, mas na última hora ele teve a chance de se arrepender e ir para o céu. Então, tipo, eu fico pensando para mim, talvez algum daqueles ali pode ter morrido, pode ter ido para o céu. Quem sou eu para falar? A Bíblia fala que lá será muita surpresa. Muita surpresa. Gente que você não pensava que vai estar. Vai estar. E gente que você vai procurar vai falar assim, cadê fulano, irmão? Fulano não vai estar. Só quem sabe é Deus, irmão. É por isso que eu falo, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho à igreja. Vamos permanecer fiel a Deus, vamos vigiar. Vamos, irmão, o tempo está chegando ao fim, irmão. Não tem jeito, não tem para onde correr, irmão.